Olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer a quinta história da playlist Contos Sem Fadas, que faz parte da programação do projeto O Pequeno Vendedor de Chicletes e Outros Contos Sem Fadas, incentivado pela Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia. O projeto prevê a publicação de uma coletânea de 7 narrativas baseadas em contos clássicos de Hans Christian Andersen, que vai ser lançada no dia 16 às 10 horas aqui no canal. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e ver a playlist completa. Lembrando que hoje eu estou trazendo a quinta e última história, mas nós ainda temos 2 vídeos nessa playlist. Um no qual eu vou comentar um pouco mais sobre quem foi Hans Christian Andersen, o autor que inspirou a escrita do livro. E outro vídeo no qual eu vou dividir com vocês os bastidores da construção do Pequeno Vendedor de Chicletes. A história de hoje se chama O Sabiá. Até hoje, no estado de Minas Gerais, as pessoas gostam muito de contar histórias. Algumas são pura invencionice, outras aconteceram de verdade, mas a maior parte é um mistério, porque ninguém sabe se elas aconteceram ou não. Essa história que eu vou contar hoje aconteceu há muito tempo, numa época em que ainda havia muitos fazendeiros criando gado de leite em Minas Gerais. As fazendas eram enormes, era terra demais. E de todas, havia uma que se destacava, a fazenda do ilustre e orgulhoso Estevão Francisco Santiago. A sua casa era a mais bonita, as suas vacas eram as mais gordas, até o leite que ele produzia era mais puro e mais gostoso. Essa é a história desse homem e de um menino e um passarinho. Na casa do seu Santiago, tudo era do bom e do melhor. Os móveis eram feitos das melhores madeiras. Os cristais e os pisos de mármore tinham vindo de terras distantes, de navio, e havia ouro por todos os lados, nos candelabros, nas maçanetas. Então era preciso muita gente para cuidar de tudo aquilo. O pomar também era enorme, se estendia até perder de vista. Lá havia tudo quanto é fruta, tudo quanto é flor que você pudesse imaginar. Amoreiras, mangueiras, goiabeiras, pitangueiras, jabuticabeiras, e as árvores iam se estendendo até chegar ao cerrado com suas árvores retorcidas e selvagens. Era ali, no meio do mato, que vivia o sabiá. Na fazenda, todos conheciam o passarinho. Das lavadeiras aos boiadeiros, das faxineiras aos guardas, das cozinheiras aos jardineiros, todos conheciam o sabiá. Às vezes, quando as pessoas estavam muito cansadas, elas iam até o cerrado e ficavam ali, de olhos fechados, escutando ele cantar, e isso fazia com que elas se sentissem um pouco mais leves. A notícia, então, começou a correr, mas seu Santiago nunca ouviu falar do sabiá. Certo dia, então, ao receber um casal de convidados, ele se viu muito constrangido, quando a mulher do seu amigo lhe perguntou se era verdade que ali nas suas terras havia um passarinho cujo canto era mais precioso que todo o ouro de Minas Gerais, porque ele não tinha uma resposta. Então, seu Santiago desconversou, falou, isso é conversa fiada dos empregados. Mas depois que os seus amigos foram embora, ele mandou chamar o chefe dos empregados e perguntou se aquilo era verdade. O chefe dos empregados então disse, não sei, nunca ouvi falar desse passarinho por aqui, nunca apareceu. Seu Santiago falou, pois então encontre, eu quero ver se ele existe e eu quero vê-lo cantar aqui. O chefe dos empregados então garantiu que iria encontrar o passarinho e imediatamente saiu perguntando para todo mundo se alguém sabia que pássaro era aquele, onde ele estava, mas ninguém lhe deu nenhuma informação, porque as pessoas estavam com medo de contar onde estava o sabiá e que dessa forma o chefe dos empregados pudesse mandar prendê-lo e ele parasse de cantar. Então ninguém disse nada. O homem andou, procurou, perguntou, não encontrou nenhuma informação, então voltou até o patrão e falou, olha, isso é conversa fiada, esse passarinho não existe. Mas ele deu um azar, porque bem naquele momento o seu Santiago estava lendo uma carta de um amigo de infância que tinha a seguinte frase, eu te agradeço muito pela sua hospitalidade, foi tudo muito bonito,
te agradeço principalmente pela oportunidade de ter escutado o canto mais maravilhoso que eu já escutei em toda a minha vida de um passarinho aí das suas terras. Seu Santiago, então, levantou da sua cadeira, entregou a carta para o chefe dos empregados e falou: ah, é? É conversa fiada? Porque quem escreveu isso daí foi um amigo de infância muito honesto. Ele nunca ia mentir para mim. Esse pássaro existe e eu quero que você traga ele até aqui, ou então você pode juntar suas coisas e pegar a estrada. Apavorado, o homem saiu novamente perguntando para todo mundo para ver se conseguia alguma informação. Mas como todo mundo gostava mais do sabiá do que dele, ninguém disse nada. Ele então, desesperado, foi até o jardim para procurar por si mesmo, ver se encontrava alguma coisa. Mas ao invés de encontrar o passarinho, ele encontrou um menino. Ele então se aproximou e perguntou: ô menino, por acaso você não sabe de um passarinho que mora por aqui, que tem um canto muito bonito? Você nunca ouviu nada, não? E o menino falou: ah, claro que eu sei, é o sabiá, ele mora aqui no cerrado. E daí o homem, vendo uma luz no fim do túnel, disse: olha, vamos fazer o seguinte, se você me mostrar onde está esse sabiá, daqui em diante, todos os dias, eu vou mandar trazerem 3 pratos de comida bem grandes para você e para o seu pai, com doce de leite à vontade, se você me levar lá agora. O menino então falou: não, vamos agora. E saiu correndo com o chefe dos empregados atrás dele. No caminho, eles escutaram uma maritaca. E o homem então disse: nossa, que voz poderosa tem esse sabiá, hein? E o menino riu e disse: não, isso é uma maritaca. Elas são bonitas, mas fazem a barulheira dos infernos. Vamos andar mais um pouquinho, é logo ali. E aí eles andaram, escutaram uma seriema. E aí o homem disse: uau, esse sabiá realmente sabe cantar, né? E o menino riu de novo e falou: não é o sabiá, calma, isso é só uma seriema chamando chuva. Vamos andar mais um pouco, é logo ali. Então eles andaram e finalmente chegaram até o cerrado. O menino então apontou o passarinho no meio das árvores e disse: tá vendo ali naquele galho? É ele. O homem apertou os olhos, falou: será? Um passarinho tão pequenininho, não tem nada de especial. Será que ele sabe cantar mesmo? O menino então chamou: ô sabiá, vem cá, o doutor quer te ouvir cantar. Você pode vir com a gente até a fazenda? As pessoas pensam que não, mas os passarinhos entendem tudo que a gente fala. E o sabiá então, muito generoso, pulou para o ombro do menino e foi com ele e o chefe dos empregados até a fazenda. Chegando lá, São Santiago estava sentado em sua cadeira favorita, na varanda, fumando um dos seus cigarros de palha, com uma expressão muito aborrecida no rosto. Quando ele viu o chefe dos empregados, ele perguntou: e então, encontrou o passarinho? O homem apontou para o passarinho no ombro do menino e disse: tá aqui, esse aqui é o sabiá de que todo mundo está falando. O menino então colocou o dedo para que o sabiá pudesse pousar ali, estendeu e colocou bem na frente do nariz do seu Santiago, que disse: tá bom, tô ouvindo. O canto do sabiá naquele fim de tarde foi tão bonito que os olhos do ilustre e orgulhoso Estevão Francisco Santiago se encheram de lágrimas. Ele lembrou então dos beijos da mãe, lembrou das brincadeiras de criança, do seu cachorro favorito, do seu primeiro amor. Lembrou de quando sua amada partiu para longe, deixando-o triste e solitário. Lembrou dos dias de chuva. Lembrou do dia em que percebeu pela primeira vez uma ruga no rosto, de pensar que iria envelhecer sozinho e de perceber que um dia ele também iria morrer. Ao fim da canção, seu Santiago se aproximou do menino, secou as lágrimas e perguntou: qual é o seu nome, meu filho? O garoto respondeu: é Toninho. Quer dizer, é Antônio, mas todo mundo me chama de Toninho. E seu Santiago disse: pois muito obrigada, Toninho, por ter me trazido esse passarinho. E o Toninho disse: ah, não fiz nada, ele veio porque ele quis. Eu só dei uma carona aqui no meu ombro. E daí ele olhou pro passarinho e falou: você não quer ficar aqui na fazenda uns dias cantando pro doutor, não? E o passarinho, que estava ali satisfeito por ter cantado uma canção tão bonita, topou, pousou num girassol e ficou por ali. Daquele dia em diante, o ar da fazenda mudou. Seu Santiago, que antes era triste e nervoso, foi ficando mais tranquilo, mais em paz, mais alegre, e as pessoas também ficaram mais felizes, porque agora elas não precisavam andar tanto para ir até o cerrado para poder escutar o passarinho.
Certo dia, no entanto, o sabiá sentiu saudade do cerrado. Então, ele voou para lá e ficou lá por algumas horas, passeando entre aquelas árvores retorcidas. Quando ele retornou, no entanto, ele viu que a fazenda estava em caos. Era gente correndo para cima e para baixo, seu Santiago esbravejando com o chefe dos empregados. Daí ele pousou ali no girassol dele, ficou ali tentando entender o que estava acontecendo, quando alguém apontou e falou: "Graças a Deus, ali ele!" E todo mundo deu graças a Deus e todo mundo ficou muito aliviado, porque ele finalmente havia voltado para a fazenda. No dia seguinte, ao sair para ouvir o sabiá cantar, como ele fazia todas as manhãs, seu Santiago veio trazendo uma gaiola dourada. Então, ele se aproximou do sabiá, abriu a portinha e convidou o sabiá a entrar para conhecer a gaiola. O sabiá nunca tinha visto uma, achou bonita e entrou para ver. Entrou, pousou lá, começou a cantar, seu Santiago ouviu a canção e ao final fechou a portinha da gaiola e trancou o sabiá ali. Todos os dias ele mandava que colocassem ali para o sabiá água fresca e as melhores sementes, mas o passarinho não tinha nenhuma alegria em viver ali. No entanto, como ele era muito caridoso, ele continuou cantando para tornar os dias menos difíceis para aquela gente. Algumas semanas depois, seu Santiago recebeu um pacote bem grande de presente de um amigo que morava no exterior e que sempre lhe mandava novidades. Ao abrir o pacote, ele se deparou com uma vitrola e um disco, e naquela época ninguém podia ter um desses. Ele então colocou a vitrola para tocar no máximo volume e ficou encantado com aquela música, tanto que começou a ouvir repetidamente, até ele aprender todas as músicas que tinham naquele disco para ele poder ficar assoviando junto. E os dias se passavam e seu Santiago ia escutando a vitrola, se esquecendo cada vez mais do passarinho, e por 33 vezes ele ouviu o disco sem se cansar, até que um dia acordou e falou: "Acho que hoje eu queria escutar o sabiá." Então ele foi até o pomar, até a gaiola dourada, mas quando chegou lá, viu que a gaiola estava vazia. Seu Santiago então saiu esbravejando, perguntando cadê o sabiá, mas ninguém tinha nenhuma notícia, e dessa vez ninguém realmente sabia o que tinha acontecido. As pessoas achavam que ele fosse explodir de raiva, mas seu Santiago só bufou, voltou para dentro para sua vitrola e disse: "Criatura ingrata, e eu que lhe dei as melhores sementes e água fresca todo dia, pois já vai tarde. E digo mais, se alguém avistar esse sabiá, eu quero que vocês atirem uma pedra na garganta dele, que é para ele nunca mais cantar." O chefe dos empregados então falou: "Tá certo, o senhor tá certo. Essa vitrola é bem melhor também. Imagina, a gente consegue cantar junto, não é igual o sabiá que canta cada dia de um jeito." E a situação ficou por isso mesmo. Com o tempo, todos foram se esquecendo do sabiá. Todos, menos o Toninho, que, como vocês já devem ter imaginado, foi quem tinha ido até a gaiola e aberto a portinha para que o sabiá pudesse voar para longe. O Toninho sentia muita saudade do passarinho, mas ele tinha ficado com vergonha, tinha ficado culpado, porque afinal foi ele que levou o sabiá até a fazenda. Então ele achava que se ele fosse até o sabiá não ia querer conversa com ele. E assim ele ficava ali, com saudade no pomar, mas sem saber o que fazer. Todos os dias, seu Santiago mandava que ligassem a vitrola no volume máximo, em todas as refeições. Mas um dia, na sua parte preferida do disco, ele escutou um estalo. A vitrola estava muda. Na mesma hora, ele mandou chamar o chefe dos empregados, que foi buscar um relojoeiro, que foi lá, mexeu, olhou e no fim falou que não tinha nada a fazer. A vitrola estava quebrada e muda. Seu Santiago escreveu uma carta para o amigo pedindo uma nova, mas não obteve resposta. E depois desse dia, sem música, ele foi novamente se tornando aquele homem triste e amargo, até que finalmente caiu de cama de uma doença que nenhum médico conseguia diagnosticar. Os vizinhos concorrentes nos negócios começaram a conversar para ver o que eles iam fazer quando seu Santiago morresse. Os amigos foram deixando de visitá-lo porque tinham medo de que fosse alguma coisa contagiosa. E os empregados começaram a ir embora para procurar emprego em outros lugares. E o seu Santiago ficava ali, branco como cera, frio como orvalho, no seu quarto com as cortinas fechadas, no escuro, no silêncio, só uma janelinha aberta lá em cima
para que o ar pudesse entrar e o luar pudesse iluminar a face pálida do fazendeiro que demorava a morrer. Uma noite, seu Santiago acordou com dificuldade para respirar. E então, quando abriu os olhos, ele percebeu que sentada em seu peito estava a morte. Ali, fumando um de seus cigarros de palha e soprando baforadas de fumaça fria em seu rosto. Ao seu redor, ele viu também uma série de rostos muito estranhos, uns serenos e gentis, outros assustadores. Eram suas boas e más ações, e Santiago percebeu que podia ter sido uma pessoa melhor. Os rostos então começaram a falar e começaram a perguntar: você se lembra de mim? E de mim você lembra? E de mim, e de mim, e de mim, e de mim. E aquele falatório foi crescendo e o coração começava a falhar e o peso aumentava. E seu Santiago pensou na sua vitrola e desejou desesperadamente que alguém ligasse no volume mais alto para ele não ter que ouvir todos aqueles rostos falando. Então, juntando suas últimas forças, ele gritou: alguém me ajuda, alguém liga a minha vitrola. Mas ninguém apareceu e a vitrola continuou muda. Naquele instante, no entanto, quando achou que iria finalmente morrer, seu Santiago ouviu uma canção e, olhando para o alto da janela, viu ali o sabiá, que cantava uma melodia doce e triste. A morte, ouvindo a música, se lembrou do cemitério e pensou nos cravos que cresciam ali, pensou nas rosas brancas perfumadas, pensou nas lágrimas de amor e saudade que regavam a grama, pensou nos anjos de pedra que velavam o sono dos que dormiam sob a terra e sentiu saudades daquele lugar. Então, ela desceu do peito de seu Santiago, se transformou numa névoa branca e fina e saiu pela janela, levando consigo todos os fantasmas do fazendeiro. Seu Santiago, então, voltou a sentir o sangue pulsando nas veias. Conseguiu respirar, olhou para o sabiá e disse: sabiá, foi Deus que te mandou até aqui. Você salvou minha vida, meu amigo. E o passarinho, então, começou a cantar e seu Santiago pôde dormir em paz. No dia seguinte, ele acordou muito bem disposto. Mandou chamar o chefe dos empregados e disse que queria um banquete no café da manhã. E assim foi feito. Lá estavam frutas, bolos, doces, queijos, pão de queijo, pães de todos os tipos e, é claro, um café com leite fresco. O chefe dos empregados ficou muito surpreso com o apetite de seu Santiago, que logo em seguida falou: acho que agora eu vou sair para passear no pomar, porque, como eu disse, ele estava muito bem disposto. Passeando ali, ele encontrou o Toninho. Então foi até ele e falou: Toninho, você por acaso não viu o sabiá, não? Toninho falou: não vi não, senhor. Já tem tempo que eu não vejo ele, na verdade. Mas ontem, quando eu escutei meu pai falando que o doutor ia morrer, eu fui até o cerrado procurar para ver se eu achava ele. Não achei, mas fiquei lá falando por horas, contando que o senhor não estava bem, pedindo para ele vir ajudar. Só que não achei, não. O fazendeiro, então, percebeu o que tinha acontecido. Abraçou o Toninho e disse: você não sabe o que aconteceu. Você salvou a minha vida. Você e o sabiá salvaram a minha vida. Ele então contou para o menino tudo o que tinha acontecido e já estava no finalzinho da história quando ouviu o canto do sabiá. Os dois olharam então para um girassol que estava ali perto e viram um passarinho ali. O fazendeiro foi então até o sabiá, fez uma reverência, cumprimentou o passarinho e disse: muito obrigado, meu amigo, por ter salvado a minha vida. Venha sempre que quiser à fazenda, mas só quando tiver vontade. Prometo que nunca mais vou te pôr numa gaiola. O passarinho, que naquela hora queria mesmo era voar livre pelo cerrado, abriu as asas e voou. Essa história é baseada no conto O Rouxinol, de Hans Christian Andersen, e faz parte do livro O Pequeno Vendedor de Chicletes e Outros Contos Sem Fadas, que será lançado no dia 16, às 10 horas da manhã, aqui no canal. Se você quiser mais informações sobre o livro, sobre o projeto, é só acessar o Recanto da Prosa. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações quando a gente tiver mais conteúdo no ar. Lembro que ainda temos 2 vídeos para essa playlist.
Um sobre quem foi Hans Christian Andersen, o autor que inspirou a escrita desses contos, e outro no qual eu vou dividir com vocês os bastidores de produção da coletânea O Pequeno Vendedor de Chicletes. Então é isso, um beijo e até a próxima história!